A tarefa da polícia é cuidar da comunidade, para que na comunidade não haja a lei do mais forte e a legislação possa ser garantida. No entanto, nenhum e nenhuma de nós é ingênuo para imaginar, né, que nós não tenhamos de policiar a polícia. Quando que nós vamos conseguir isso, né, dentro de uma sociedade como a nossa? Quando nossos mecanismos de controle e participação recusarem aquilo que está fora da que chamamos de marco civilizatório. Quer dizer, uma reflexão. Nós também estamos a assistir a muita discriminação policial no momento, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Grécia. E eu penso que as duas coisas, de uma certa maneira, também estão um bocadinho extremas. E qual será a nossa... O que é que isso pode fazer com a nossa civilização de uma certa maneira? Se nós não podemos confiar na polícia, como se está a mostrar de momento, não é? Que é uma coisa que nos protege, geralmente. Eu acho que está um bocadinho difícil. Os dois temas são um bocadinho extremos. Essa é a minha reflexão. Vale muito, Eunice, pensar, né, algo que é marcante. Quem é que controla o controlador? Isto é, quem é que policia a polícia? É claro que uma sociedade democrática, ela se estrutura para que a violência ela só possa ser exercida quando ela é autorizada. Eu sempre lembro que a palavra polícia e a palavra política, elas têm a mesma raiz. A noção de polis, de comunidade. A tarefa da polícia é cuidar da comunidade, para que na comunidade não haja a lei do mais forte e a legislação possa ser garantida. No entanto, nenhum e nenhuma de nós é ingênuo para imaginar, né, que nós não tenhamos de policiar a polícia. A própria polícia se policia. Em vários lugares do mundo, e no Brasil também, né, e outras nações em que nosso idioma, o idioma português é falado, existe a polícia da polícia. Né? Normalmente o nome entre nós é corregedoria. A corregedoria é aquela que faz com que tudo siga, né, com o seu modo correto. No entanto, o fato de haver uma corregedoria ou haver uma legislação que faz com que haja um policiamento para que a polícia não exorbite, isto é, que ela só use da violência autorizada pela sociedade. Pode parecer estranho dizer isso, mas a estrutura policial, seja aquela militar, seja a civil, seja a polícia militar, seja a polícia civil, ela só pode ter armas porque há uma sociedade, quando democrática, que diz: alguns podem usar armas nesta condição, alguns podem usar a arma e não só portá-las, alguns podem partir com violência física para cima de outras pessoas para contê-la e para proteger outras pessoas. Ora, claro, nenhum de nós supõe que se estivermos sendo vítimas de uma ameaça, de uma bandidagem, né, que a gente queira que a polícia, ao chegar, que ela não use os recursos que a legislação permite para fazer a contenção ou evitar aquilo. O que nós vimos e que você levanta, eu disse que é importante, é o exagero, a exorbitância do que é a função, né, policial. A função policial, naquele caso, por exemplo, do George Floyd, era imobilizá-lo? Sim. Era machucá-lo? Não necessariamente. Era levá-lo à morte, à letalidade? De modo algum. Isso significa que nós vamos construindo marcos civilizatórios para que essa violência autorizada ela não se torne algo que é uma execução. No Brasil, a gente tem casos subsequentes, né, especialmente no Rio de Janeiro, em que pessoas de qualquer destinação, elas morrem dentro das suas casas ou naquilo que é a patrulha policial, não só no Rio, mas especialmente no Rio, isso é mais evidente, né, por conta de algo que está ligado não só à cor da pele, como à sua origem. Eu vou contar algo, né, não sei que cidade você está morando, Eunice, onde você está nesse momento? Espera aí que eu vou abrir. Abre para a Eunice, por favor. Em Oslo, na Noruega. Então, você está na Noruega. Fala de novo, Oslo, é isso?
Oslo. Que legal. Você sabe que eu conheço Oslo, é pouco, mas conheço. Né? Aliás, no mês de fevereiro, foi a única vez que eu fui a Oslo, né? E eu não conseguia nem caminhar direito, porque a minha respiração não funcionava. Eu inspirava, dava a impressão que vinham cristais de gelo, né, para dentro do meu pulmão. Ora, você fala, por exemplo, de um país nórdico, né? Países escandinavos têm uma organização, né, dessa estrutura que ela acaba sendo um pouco diferenciada, mas isso foi construído com marcos civilizatórios, como eu lembrava, pouco a pouco. Ora, há situações em que é necessário que a gente pense um pouco mais fundo. E aí vou te dar um exemplo. Eu estava outro dia, né, numa conversa com o Ataíde, que é quem fundou e preside no Brasil a Central Única de Favelas, a CUFA. E o Ataíde dizia algo que quem não vive numa favela, como é o meu caso, né, ou quem é branco, eu sou descendente de italiano e espanhol, como é o meu caso, eu nunca pensei nisso que ele contou. Ele disse, todo menino negro, especialmente se ele mora numa comunidade no Rio de Janeiro, ele é ensinado pelos pais desde pequeno que quando ele sair de bicicleta, que ele tem de levar no bolso a nota da bicicleta, a nota fiscal da bicicleta. Que quando ele sair com um celular, que ele não deve esquecer de levar ali no seu mobile também a nota, porque não é estranho que ele seja alguém que tenha que provar que ele é o dono ou daquele aparelho telefônico ou daquela bicicleta. Para quem não está habituado a isso, dificilmente eu suporia, né, que alguém me pararia para pedir a nota de uma bicicleta. Mas já aconteceu isso comigo. Não no Brasil, no Japão. Em 1984, eu estava em Tóquio e fui dar uma volta de bicicleta. Obviamente, eu não pareço nipônico, apesar do sorriso, né, um pouco com o olho puxado. Eu fui dar uma volta de bicicleta e, parecendo eu aquilo que pareço, isto é, um não oriental asiático já nipônico, uma hora a polícia me parou e pediu, né, a nota fiscal da bicicleta que eu estava. Evidentemente, eu tinha alugado, eu mostrei o recibo, mas eles me pararam. A polícia japonesa, olha que coisa, no ano de 2019, ela não teve casos de letalidade que ultrapassassem 10 pessoas. 10 pessoas no país. Mas lá eles têm máfia também. Né? Isso significa o quê? Que então a gente está com a situação mais tranquila, não em todos os lugares. E aí, tua questão que é muito densa. Quando que nós vamos conseguir isso, né, dentro de uma sociedade como a nossa? Quando nossos mecanismos de controle e participação recusarem aquilo que está fora da que chamamos de marco civilizatório. Demora, mas não é impossível. Você já presenciou na tua vivência num país escandinavo o quanto, né, que há alguns procedimentos que até, né, Portugal, que é um país que a gente aprecia, não são tão comuns, mas que no Brasil aparece vez ou outra, né, de um outro modo. Por isso, há um movimento disso que terá de ver cada vez mais com a nossa recusa àquilo que é inaceitável e com a nossa participação ativa naquilo que precisa ser feito. Nessa hora, só uma presença do cidadão e da cidadã no dia a dia da gestão pública, né, controlando, se informando, debatendo, vai impedir que casos de horror fiquem anônimos.